A gente iniciou o capítulo 10, né, na quarta-feira passada, falando da experiência de Joel, e foi uma experiência um tanto quanto complexa, né? Ele reencarnou com o dom da clarividência, ele não teve o véu do esquecimento, né? Ele conseguiu relembrar vidas passadas, e no meio desses benefícios, ele se perdeu e não conseguiu atingir a missão dele, né? Então a gente vai dar continuidade. O parágrafo, a gente encerrou na semana passada com o seguinte parágrafo aqui, vou dar uma relida antes de começar. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-me a clarevidência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor de velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfando em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Então, eu entendi que ele quis dizer o seguinte, que quanto mais vinham os benefícios, né, da audição dos espíritos, da clarividência, das lembranças, ao invés dele usar isso em benefício do trabalho, né, para ajudar o próximo, ele se afundou na curiosidade, querendo saber de cada um, o que tinha feito, o que aconteceu, como estaria, né? A gente vai ver mais para frente como estaria naquele momento, e se perdeu aí nessa curiosidade infundada, né? Sem propósito. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Então vamos. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres, amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão de minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. E aí ele está falando, né, o tanto de trabalho que ele tinha por fazer na casa que ele estava inserido, trabalhos de muita relevância, e ele simplesmente, né, se afastou do propósito desse trabalho para se voltar para a curiosidade, para satisfazer, igual ele mesmo fala aqui, a vaidade,
se entregando, né, a aos caprichos dos dons que ele tinha desenvolvido. Continua. Então, Contrariamente, oi, dá licença um minutinho. tá, Você desculpa porque no levantar a mãozinha aqui, a minha tá custando a levantar, tá cansada, tadinho. sem problema. É, é interessante, né, nessa fala dele aqui, que não faltavam generosas advertências, porque quando a gente está envolvido, né, em uma atividade, seja ela qual for, né, na nossa vida de relação, a gente sempre conta com os amigos, né, amigos mesmo, pessoas que nos querem bem, para nos chamar a atenção diante de algum mau passo, diante de algum pensamento que não esteja assim numa linha muito proveitosa na vida. Então, a gente sempre tem esses recursos, né? Nós temos recursos de amigos encarnados que estão junto conosco, não é mesmo? Sempre tem alguém para chamar a nossa atenção, né? Quando a gente tá indo numa direção que não é proveitosa na nossa vida. Claro que acatar ou não esse chamamento, isso depende exclusivamente de nós. Então, muitas vezes, o que advém daí, que são os prejuízos, também acaba sendo resultado das nossas escolhas. Mas o que me ocorre aqui é, que essas advertências, né, tanto dos colegas que ele fala, do grupo espírita que ele participava, tanto quanto dos benfeitores espirituais, a gente tem que lembrar que quando a gente vai começar a realizar algum trabalho, né, existem muitas mãos, existem muitas pessoas que estão ao nosso entorno para nos dar orientações, né? Se a gente vai fazer um serviço, um trabalho de visita fraterna num asilo, num orfanato, tem sempre pessoas nos orientando, né? Como que a gente pode interagir com aquelas pessoas, como que a gente pode ajudá-los de alguma forma. É muito comum você fazer uma visita em um asilo e de repente você está colocando algum alimento, né, de forma cuidadosa na boca de algum idoso, porque o trabalho, o que é trabalhar? Você não vai ficar só proseando, né? Só observando o que está acontecendo. Parte do princípio que você tem que interagir. Se são relações humanas, precisam haver interação, não é mesmo? Eu me lembro que quando eu era pequena, que eu ia visitar o Caminhos para Jesus em Belo Horizonte, que eu morava lá, era muito comum a gente chegar e se estivesse na hora do almoço, né, as meninas que tomavam conta daquelas crianças, daqueles jovens, nos convidar, né, a participar ativamente. Participar ativamente é trabalhar, é servir, né? É dar o alimento para alguma criança. Então elas falavam, ó, esse aí você tem que levantar um pouco mais a cabeça, esse aí não, ele come de lado mesmo e tal, cada um com uma necessidade. Então, nenhum trabalho é feito para que a gente apenas observe. Ninguém vai chegar numa casa espírita e ficar lá só para enfeitar, né? Ficar lá igual orquídea, só para enfeitar. Todo mundo tem que ter a sua parcela de contribuição, de trabalho na vida, né? Na vida, nós somos convocados, convidados a sermos úteis o tempo inteiro. E quando a gente não sabe qual é o nosso nível de participação nisso, é uma coisa, aí a gente vai ser orientado. Mas quando é um trabalhador que já sabe o que pode fazer, né? O que pode fazer? Lá eles tinham era um grupo que tinha um abrigo de órfãos em projeto, quer dizer, em desenvolvimento. Qualquer pessoa que está lá, que faz parte desse projeto, tem que ser operoso. Ninguém está lá para encher fileira, para encher a casa.
é para ser operoso, porque aonde há necessidade, existe uma razão para que as coisas e as pessoas sejam úteis. Se existe uma necessidade, se nós estamos lá, nós seremos úteis. Se não sabemos, procuraremos saber como nos comportaremos diante disso, né? Então, quando ele fala mais lá atrás, né, que ele era extremamente egoísta, porque ele ia questionar os benfeitores espirituais, né, sobre as suas próprias questões, as suas próprias perguntas. E a gente tem que avaliar se muitas vezes na vida da gente a gente não faz isso, né? Se a gente não se comporta da mesma forma. Quando a gente é convidado a fazer alguma coisa, e envolvidos pelas nossas questões, né? Tem pessoas que são mais indagadoras que outras, até aí não tem problema nenhum, tá, gente? Pode ser indagador o tanto que quiser, mas precisa se ser operoso, porque a espiritualidade, né? Os benfeitores espirituais, eles não estão junto de nós para satisfazer as nossas curiosidades. Para isso existem livros, né? Agora, se você vai ter um contato é, é, de uma proximidade desse tamanho com um benfeitor espiritual, ou com vários, e as suas questões, né, os seus questionamentos são coisas assim que não entregam nada de efetivo, porque para ser efetivo tem que englobar você e os outros, né? Então, isso aqui é algo para a gente pensar. Se a gente está sendo, quando a gente é convidado, porque é interessante, é que há espíritos que vão se manifestar para algumas pessoas. E há pessoas que já não precisam da manifestação dos espíritos, a intuição que elas têm, a consciência de dever a cumprir, de obrigações a serem realizadas, já é a própria manifestação espiritual, não é mesmo? Então a gente ouve dizer, né, no nosso meio espírita, ó, antigamente acontecia muitas manifestações espirituais, né? Hoje em dia não acontece mais. Antigamente havia mais necessidade. Hoje a gente já tem condições de pensar, de avaliar as coisas com mais prudência, lançar o pensamento da gente mais à frente. Os espíritos não querem que a gente seja imprudente, que a gente não pense, que a gente não avalie. Mas dentro de nós já existe algo assim que não demanda manifestações, não demanda mensagens escritas, a gente recebe isso intuitivamente com muita força, né? Alguns podem até pensar assim, nossa, mas a espiritualidade não dá, né, nem uma colher de chá, não aparece, fala nada com a gente. Precisa, precisa. Isso aqui é um caso que vem contar para nós que tem coisas que não precisam. E olha que ele estava de frente com uma realidade, ninguém contava para ele, né? Ele via, ele ouvia, ele via o que estava lá atrás, então assim, não precisava de ninguém contar, e ainda assim ele age dessa forma, inadvertida, é, diante de si mesmo, da própria consciência, né? Envolvido pelos seus próprios caprichos. Então, é algo muito bom da gente observar com mais detença, né? O que que a gente está fazendo na vida? Porque muitas vezes a gente pode se sentir, nós podemos nos sentir desassistidos da espiritualidade. Ah, eles não arredam um copo, não fazem uma folha cair quando a gente está passando. Será que eles estão vendo a gente? A gente já não precisa mais disso, né? Algo em nós já nos conta que isso está acontecendo, né? Tem coisas que a gente não tem mais dúvida. Então, se a gente não tem mais dúvida, não existe razão para a gente não ser operoso, né? Porque não se trata de como você se comporta, de como a Amanda se comporta, se trata de como eu me comporto na vida, com tudo que eu já sei, com tudo que eu recebo, né? Obrigada, Elaine. Nada.
Vamos lá. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora iminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. É que ele começa a contar que ele começou né, dada a curiosidade insensível dele, ele começou a buscar as pessoas que conviveram com ele na vida pretérita dele, né? E querendo saber onde elas estavam, como, o que elas estavam fazendo, enfim, algo que não trouxe nenhum propósito, nenhum benefício, nem para ele, nem para ninguém, né? Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Aí ele fala tudo, né, gente? O dom que foi dado para ele de recordar, para ser útil, para ajudar, ele transformou num vício de personalidade que não levou ganho nenhum para ele. Muito pelo contrário, né? Ele desperdiçou uma existência com dons muito benéficos, com amparo, com todas as oportunidades e simplesmente não fez nada com isso tudo, né? Algum comentário até aí? Posso seguir? Eu gostaria de fazer um comentário que é engraçado, né, que essa experiência dele relata as nossas experiências de caminhada, né? Então, ele reencontra pessoas, né? Ele fala aqui lá do seu Higino de Salcedo, que era alguém que gostou muito dele, tinha um grande apreço por ele, né? E que ele encontra reencarnado como um trabalhador, né? Uma pessoa ativa, inteligente, honesta, mas ainda assim, vivendo experiências assim de muito sacrifício individual. O que a gente entende de sacrifício individual? Uma pessoa que está na vida, assim, dando grandes testemunhos, grandes dentro do que ela dá conta, dentro do que ela compreende. É bom a gente lembrar, né? Que esse grande aí está circunscrito ao que cada um de nós dá conta. E o que cada um de nós dá conta é muito grande, de acordo com a nossa capacidade de compreensão da vida, das coisas que a gente, né, tenha executado, o que a gente precisa. Se eu compreendo, se nós compreendemos que somos orgulhosos, mesquinhos, se nós compreendemos isso, a gente já sabe qual o caminho que a gente precisa trilhar. É um caminho que a gente vai confrontar essa nossa dificuldade e ela vai tirar grandes pedaços de nós, né? Isso é caminhar, né? Com claridade mental. Então, sacrifícios individuais podem ser muitos,
podem ser muitos, né? Uma pessoa que tem responsabilidades com uma família e tem que caminhar sozinho. Uma pessoa que tinha um sonho de se casar, de ter uma família e não tem, tem que viver para outras circunstâncias. Uma pessoa que vai ser, né, o benemérito de muitas outras almas. Enfim, gente, são só alguns 3 exemplos diante de uma gama enorme de possibilidades, né, que representa a gente, representa a gente. E também, de contrapartida, tem lá o Gaspar de Lourenço, que é uma figura solerte, uma figura astuciosa, né? Esse solerte aqui, astucioso, de inquisidor cruel, porque não basta estar numa categoria de um trabalhador, de um servidor, né? Um inquisidor era um servidor da Igreja Católica, mas ele não precisava ser cruel. O cruel aí é um adjetivo, né? Não é a qualificação do serviço. Quem qualificou isso foi o próprio Gaspar. E somos nós que qualificamos a nossa caminhada, né? Então, quando a gente vai ver, vai, vai, vai se descobrir tendo alguns inimigos, né? Algumas coisas assim que fazem parte do nosso passado, a gente deve lembrar que possivelmente, fizemos semeaduras de muita crueldade diante do nosso próprio caminho. Então, aonde há justiça? A justiça há na gente caminhar esse caminho, encontrando com a nossa própria semeadura, né? Reparar os maus feitos é missão muito difícil e extremamente dolorosa. É tão dolorosa que a condição do Gaspar aqui, né, reencarnado como paralítico, cego de nascença, não quer dizer que toda pessoa que é paralítica ou que tenha deficiência da visão foi uma pessoa cruel. Não quer dizer. Quer dizer que o Gaspar tem essa essa condição porque está atrelada à vivência anterior dele. No caso dele, essas dificuldades orgânicas está ligado à condição dele, né? Uma pessoa que só vivia para enxergar os seus próprios interesses com um olhar bem doente, bem mesquinho, o que pode resultar disso? Uma cegueira no campo da visão, né? Uma cegueira. Então, a gente sabe que a cegueira, a doença, né? a debilidade do corpo físico, a origem dela é no corpo espiritual, é na mente espiritual. Então, uma pessoa que tem uma visão voltada só para os seus interesses, ela vai adoecer o seu corpo espiritual, justamente naquele órgão, naquela forma ali que ele vê a vida, com o seu endurecimento, né? A sua paralisia, a sua paralisia também pode falar muito do comportamento dele nessa condição de como é que era aqui? De inquisidor, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para a gente não achar que toda pessoa que está paralítica, na condição de paralítico, ou de deficiente visual, foi um inquisidor. Não, né, gente? É tão claro isso aqui, que aqui está falando da condição do Gaspar. A condição do Gaspar trouxe para ele esse corpo com essa debilidade, porque foi a debilidade que ele imprimiu em si nessa encarnação de outrora. Então, é interessante da gente observar isso, porque são as relações que a gente vai estabelecendo na nossa vida, né? Tem relações que a gente sabe que não são boas, né? Que a gente sabe que a linha de pensamento, de comportamento de um ou de outro não é legal.
mas por razões ou outras a gente está caminhando com as pessoas, quando não somos nós mesmos a oferecer essa doença da alma ainda não tratada, né? Com o nosso egoísmo latente, os nossos interesses mesquinhos, né? Muitas vezes a gente pode achar que se vale de situações desse nível e fica convivendo com situações que adoecem, que alimentam a nossa parte ruim e a gente alimenta a parte ruim do outro. Então, são coisas que a gente deve pensar. O esquecimento nos é oferecido para que a gente caminhe para frente. Caminhar para frente é buscar um horizonte que não tem nada a ver com o que ficou para trás. A gente não pode agora resolver o nosso mau passo de lá. Se eu feri, se eu extorqui, quem foi a minha vítima lá, está lá. Agora, não dá para eu voltar no tempo e corrigir aquilo antes de eu causar. Eu tenho agora para frente, né, para reparar o mal feito. Obrigada, Elaine. Nada. E o interessante que eu percebi aqui também é que ele estava com uma visão tão turva, né? Que ele identificou essas duas pessoas que foram do ciclo dele, né? Ele era um monsenhor da igreja, então a igreja inquisidora, ele estava no meio da coisa lá, né? Ele não deve ter sido uma pessoa muito justa, digamos assim. E ele identificou esses dois personagens que estavam, identificou quem eles eram e como eles estavam, né? Um que estava em sacrifício pessoal, o outro que estava debilitado fisicamente, e nem assim a ficha dele caiu, né? Para refletir, nossa, eu era próximo deles, o que eu fiz, né? Que eu tenho que reparar agora, o que eu posso fazer pelos outros que eu prejudiquei. Então é interessante pensar também que ele estava realmente cego, digamos assim, né? Não cego fisicamente, mas cego de vaidade e de curiosidade. Bom, seguindo. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetida a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fonte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. É isso, o capítulo acaba aí. E essa experiência do Joel, né, foi tão pesada, tão intensa, que até depois de desencarnado ele levou e estava ainda em recuperação da confusão mental que ele desenvolveu em função do mau uso dos dons que ele com os quais ele reencarnou. À Oi, disposição, Elaine. gente. E Oi. algo que a gente também deve lembrar é que a gente volta para o plano espiritual da forma como nós estamos, né? Como nós estamos. Se a gente desencarna aqui em surto, é dessa forma que a gente vai aportar no plano espiritual, em surto, em raiva, colérico, odioso, odiando, é assim que eu vou me manter, porque não existe uma mágica, né? Que você atravessa uma porta
e que tudo se corrige com um passo de mágica. A gente caminha com os nossos defeitos, né? Nós caminhamos com eles. Então, assim, é importante a gente lembrar, nós não temos várias vidas, gente, nós temos uma vida cheias de experiências. Ele teve experiências antes, né, na condição lá de, de Monsenhor, ele teve uma experiência na condição de um médium que podia favorecer muito lenitivo aonde ele caminhava. Então, quer dizer, a vida é uma só. Deus, quando ele foi criado por Deus, né, como princípio inteligente, até a angelitude, que é onde nós vamos aportar, é uma vida só. Nós temos muitas paradas, né? Paradas assim, a gente estaciona algum tempo por necessidade de vivência em algumas encarnações, mas a vida é célere, segue o baile, né? Para a gente lembrar disso. Então, ele já estava desequilibrado, ele desencarna desequilibrado e ele se mantém desequilibrado. Então, quando ele fala que, né, os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, quando a gente ouve falar, né, no caso, vocês aí que são da área de saúde, que conhecem isso mais com mais proximidade, né? Pessoas que estão em surtos psicóticos de vários, né? Várias formas. Tem pessoas que são descritas assim, né? Como se elas estivessem paralisadas, né? Os olhos esbugalhados, fixos em algum lugar, que parece que não é na realidade, e não é, né? Porque se estão fixos em alguma realidade, está presente, está consciente. Se a mente está vagueando por alguns outros lugares, a pessoa ela não está presente, ela está em outros ambientes, né, onde a mente encaminhou ela. Então, quando a gente chega, e o Emmanuel costuma dizer isso, que a linha que separa a sanidade da insanidade, ela é muito tênue, ela é muito estreita, e a gente deveria ter muito cuidado com a nossa casa mental, porque da feita que a gente desequilibra, né, de uma forma assim tão violenta, a gente chega no plano espiritual violentamente desequilibrado. A gente permanece lá desequilibrado e muitas vezes só vai conseguir recapitular alguma coisa dessa sanidade ou começar reencarnando novamente. E aí vai reencarnar com manifestações de desequilíbrio, né? Porque é o corpo físico que ajuda a filtrar esse monte de coisa errada que a gente vai captando para a gente vai fazendo uma capitania tão infeliz, não é mesmo? Agora, se você me permite, Elaine, não sei se você vai continuar. Você vai? Não, está encerrado, fica à vontade. Eu achei muito interessante aqui quando ele fala para o Joel para ele voltar ao presente de Deus. Essa palavra, né? Essa frase, volte ao presente de Deus, ela tem dois entendimentos para a gente, né? Primeiro é o presente, volta ao presente, volta para cá, põe sua mente aqui aonde você está, né? Volta para cá, para esse presente que Deus está te dando, esse momento, para a gente parar de viver de passado, né? Parar de viver de futuro, aonde a gente também consegue destrambelhar a cabeça da gente, né? Vivendo de futuro, de coisas que não aconteceram, sofrendo, né? Criando na mente da gente diálogos, cenas que não existiram, não aconteceram, né? E a gente vai se desequilibrando. Então, volte ao presente de Deus e a palavra presente, ela também tem o significado, ela é sinônimo, além de ser sinônimo de agora, é significado de dádiva, né? Volte ao presente de Deus, quer dizer, volte à vida.
volte, né, a coordenar a sua mente, volte, volte para onde você precisa estar, né? Presente dentro desse presente que é a vida, que é a oportunidade de caminhar. Então, assim, eu achei muito bacana esse jogo de palavras, né? Nessa frase que quer dizer mais do que aparentemente fala, porque ela tem duas intenções aqui, né? Volte ao presente, ao agora, e volte ao presente, a essa dádiva que é a vida. Obrigada. Antonieta, pode falar. Antonieta. Ai, quando aqui no livro está falando, Joel volte, né, pedindo para ele voltar, que ele recebia esse presente de Deus, no momento em que eles estão lá trabalhando na espiritualidade, eles não diminuem essa, esse reencarne dele com menos problema? Você quer dizer com ele reencarnado? Se É, eles podem é, interferir na reencarnação dele? com ele trabalhando lá na espiritualidade, ele está lá ajudando, né? Você E está falando nesse momento que ele está desencarnado? eles estão trabalhando lá na espiritualidade. Isso aí pode alterar na reencarnação dele aqui, na próxima reencarnação, o fato dele Bom, estar ajudando? bom, se ele está ajudando, se ele está trabalhando, né? Lembrando que aqui ele está lá no centro de mensageiros, né? É, Eles estão tendo uma palestra lá, orientações e tal, e ele está também sob tratamento, né? Todos eles ali se reúnem médiuns falidos. Então, todos que estão buscando melhorar, Antonieta, todos que estão buscando agir de alguma forma para melhorar o quadro triste em que chegaram, né, de falência íntima, todos eles, quando tiverem a oportunidade de voltar, de reencarnar, seja qual for a condição que voltarão, todos eles serão ajudados. E outra, que todos eles estão trabalhando, estudando, estão sendo tratados, né? Só que tem situações que têm raízes muito profundas, né? Tem pessoas que se desequilibram de tal forma que é como eu falei, às vezes vai ter que passar pela reencarnação com alguns perrengues, algumas coisas assim bem adversas para reequilibrar. O tratamento começa conosco no plano espiritual, diante das chagas que a gente apresenta lá, e ele vai finalizar ou vai dar continuidade aqui, com a gente reencarnando. Mas todos eles, ele nessa condição que ele está aqui agora, né? Que ele está lá sob tratamento magnético, é o que está falando aqui, né? Ele conta, estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, ele está sob tratamento, está estudando, possivelmente terá a oportunidade, se não tem ainda, terá a oportunidade de trabalhar, de ser útil. A gente sabe que qualquer espírito que está no plano espiritual, que tem condições mínimas e interesse de servir, encontra trabalho, né? Então, todo esse processo vai ajudá-lo, sim, para quando ele for reencarnar. Mas lembrando que muitas coisas, né, a oportunidade perdida, os maus passos, muitas vezes a gente joga uma pá de cal aonde a gente teria que fazer uma semeadura produtiva, e quando a gente voltar para plantar ali, o que vai ter que fazer? Vai ter que tirar o cal da onde a gente jogou, vai ter que tratar aquela terra de novo, né, para ela ficar apta
a receber as sementes que a gente deveria ter semeado ali, naquele tempo. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente não realizou vai demandar que a gente gaste um pouco mais de tempo para tratar essa situação. Eu te respondi? Não, respondeu. Respondeu sim. Tá bom. Obrigada. De nada. Gente, mais alguém gostaria de contribuir com alguma pergunta, alguma explicação? Por favor, o momento é para isso. Maria de Lourdes, Denísia, Amanda, Paula. Alguém? Aqui é um capítulo assim que tem muita coisa que a gente pode retirar, né? E nós ainda temos alguns minutos. Se alguém quiser, por favor, toda contribuição será muito bem-vinda. Então, se desejarem, a palavra está franqueada. Pode falar, Antonieta. Eu de novo. Lá no princípio, no meio do capítulo, né, quando ela começou, você falou sobre o livro falou também, né, sobre as ajudas que nós temos na Terra para aqui no plano para a gente, quando a gente está com dúvida de alguma coisa, quando você está fazendo alguma coisa errada, que tem sempre ajuda de alguém para te amparar, para te orientar, mas que às vezes você não escuta e você tem o seu livre-arbítrio, né? Então, eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente fica em dúvida, né? A gente fica em dúvida, igual eu queria ajudar minha filha, muito ajudar minha filha. E aí eu estava indo para ser bem, oh meu Deus, será que eu vou ajudar minha filha? E eu ouvi uma voz que me falou, por que não? Mas por que não, para mim foi o suficiente, eu não pensei mais nem uma vez, nem duas, nada. No dia seguinte, falei, eu vou, minha filha, te ajudar. Então, a gente tem um amparo. A gente tem um amparo, tanto do encarnado e como os desencarnados também. Sim, sim. Sempre temos. E a espiritualidade, ela age nos intuindo, né? Se eu estou com alguma necessidade, eles vão se valer, gente, vão se valer da pessoa que estiver mais próxima, em melhor condição de traduzir aquele recado, aquela fala. Às vezes é uma fala tão sucinta, às vezes é uma palavra, duas palavras, que vai fazer toda a diferença, e às vezes são palavras que chegam de pessoas que a gente conhece e chegam de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? É, Então, a espiritualidade se vale das ferramentas que tem à disposição, aquelas ferramentas que vão poder oferecer o melhor, né? O pensamento mais próximo daquilo que eles desejam transmitir para nós. Pois não, Amanda? Seu microfone está fechado. Saiu, agora saiu. Boa noite a todas. Eu queria saber, porque o que acontece? Na hora que vocês falam, né? Porque eu não estou com o livro, né? O dos mensageiros. Mas quando ele está no processo de. Ele está desencarnado, né? Que ele está sofrendo ele está sendo submetido ao tratamento, né? Não é isso? É isso. Isso, na hora que vocês falam aí na passagem de hoje, né? Do capítulo. E aí, quando fala eram duas reencarnações dele,
que eu fiquei ainda meio confusa, porque eu só escutei, né? Foram 2 reencarnações dele que ele teve, que vocês falaram. Essas 2 que vocês tinham comentado, esses Não, 2. não, pode terminar de falar. Não, é só porque eu fiquei na dúvida. Porque vocês colocaram que ele encontrou pessoas que reencarnou com ele ou eram reencarnações dele? É isso que eu fiquei sem entender. Ah, tá. A capacidade mediúnica que ele apresentava quando ele estava encarnado, né? Relembrar as reencarnações das pessoas, né? Lembrar as reencarnações. Então, em um determinado momento de uma reencarnação dele, lá no século não sei quando, aonde ele era da igreja, ele fazia parte do corpo da igreja. Agora E aí entendi. ele relatando que ele fica muito curioso, que ele, né, ele para nesse ponto aonde a memória dele consegue ir, regredir, ele para ali e fica muito fascinado com as coisas que ele observa, né? Era um ponto histórico. Então, quer dizer, ele viveu aquele momento da história, ele viveu aquilo ali, né? Daquela história, daqueles acontecimentos. Então, assim, ele fica fascinado com tudo aquilo ali, porque aquelas memórias eram dele, né? Então, lá ele lembra de pessoas e ele vai pesquisar, isso ele encarnado, ele vai pesquisar sobre essas pessoas, né? Quem eram e tal, e etc, e tal, isso aqui, e ele começa a fazer uma busca para identificar aonde essas pessoas, dentro dessa capacidade mediúnica dele, aonde essas pessoas poderiam estar, né, na atual encarnação dele. E aí que ele vai encontrar lá o senhor Gaspar, né, o seu Higino, vivendo pessoas que não se lembravam, não sabia quem era ele, mas vivendo suas vidas, suas encarnações. E aí ele se perde nisso, né? Porque ele perde essa potencialidade mediúnica dele, não era para ele ser investigador de reencarnações passadas. Não era para isso, né? Era para ele ser operoso, era para ele ser consolador, era para ele ser uma carta viva do Evangelho de Jesus, com essa mediunidade que tinha muito a oferecer. E aí ele por escolha, ele escolhe parar ali e se perde, tanto que ele usa esse termo, né? Que ele perde o tempo e se perde nessas buscas. Desculpa, deixou de lado todo o serviço que ele era convocado a realizar, que você lembra que nós falamos, existiam trabalhos prementes para acontecendo em torno dele, pessoas necessitadas, órfãos, né? Um orfanato que a potencialidade mediúnica dele ia ajudar tanto, alentar tanto, dar tanta direção, né? Eu nem consigo imaginar o que uma potencialidade mediúnica desse tipo que ele possuía poderia realizar de tão diferente, tão impactante que ela era. Então, ele desencarna desequilibrado, né? Porque você consegue imaginar uma pessoa que se perde numa monoideia, numa ideia fixa, que não leva ele a lugar nenhum, muito pelo contrário, constrói paredes em torno dele que ele não Renata, uma outra dúvida ele tinha consciência disso, né? tinha. Tinha total consciência, né? Porque na hora que fala ele, é como se fosse ele narrando mesmo, né? Ele tinha consciência disso tudo, né? Na condição de desencarnado, ele passa a ter, né? Porque ele primeiro vai passar uma temporada em planos espirituais de Isso, muito sofrimento, aham, né? aham. Ele desencarna e vai para lá. Nesse período que ele está sob o tratamento em nosso lar, ele vai se conscientizando, ele vai vendo o que ele fez,
Só que a condição dele de doente mental, né, é muito grave, alienado, perdido num tempo entre a razão e a falta dela. Então, aqui, quando ele está narrando, ele está contando de algo. Lembra que ele fala que no início vai mostrar como ele é uma pessoa triste, introspectiva, né? Então, Uhum. ali ele tá tendo condições de falar dessa tragédia humana dele. Chegou no ponto de poder falar. Chegou no ponto de ter consciência do que ele fez, que é o mais doloroso, porque enquanto a gente não tem consciência, Amanda, não dói. É isso que eu ia falar. Porque o que que acontece quando a pessoa ela tem a mediunidade, às vezes ela tem a mediunidade, ela às vezes acha que é coisa da cabeça dela, né? Que a gente vê muito isso, mas ainda não tem aquele despertar da consciência mesmo, né? Quando é isso, aí, por exemplo, quando ela passa, né, passou, né, uma vida com essa mediunidade, mas sem acreditar na mediunidade dela e sem ter essa consciência, ela é igual você falou, ela é como se fosse ele desperdiçou uma vida, né? Porque todos que têm a mediunidade têm uma missão aqui de passar essa evangelização, né? É. Seria isso? A Cada um gente do não seu jeito, né? desperdiça uma vida, né? Porque a reencarnação, ela sempre vai oferecer algo para gente. Até das Sempre nossas aprendizado, né? tragédias humanas, a gente vai tirar aprendizado, a gente Hum, vai tirar alguma coisa se a gente não tinha consciência, a gente vai passar a ter por causa das dores terríveis que a gente encontrou diante daquela falta de presença, né, na vida. Então, não existe uma reencarnação perdida, mas existe oportunidade desperdiçada, né? São coisas diferentes. Ele desperdiçou uma oportunidade de ser de dar assim, uma virada de chave na própria história, porque nenhum de nós, como ele relata, nenhum de nós vem de um passado florido, né? A gente pode estar vindo de algumas experiências que a gente já não é cruel, mas existe uma passagem de crueldade na nossa história, que é isso que a gente tem que, que tratar, né? A gente tem que restaurar, é isso, é a parte que não foi boa. Então, quando a gente perde essa oportunidade, aí mais à frente a gente vai ter que caminhar esse caminho de novo, né? Tendo que consertar as coisas, né? Antes o chão podia estar pavimentado. Aí a gente vai lá, faz um tanto de coisa que não precisava naquele caminho, planta um tanto de espinho. Depois a gente vai ter que passar por ele, mas para passar por ele a gente vai ter que arrancar os espinhos tudo. Então, né, a gente perde uma oportunidade de obrar de forma feliz em nosso favor, mas a gente não perde a reencarnação. Não existe essa possibilidade. você Por tem uma mais aprendizado, só cabeça que dura que sejamos, não existe essa possibilidade. tá. Ele só, como se diz, ele mesmo fala, né? Ele foi fraco, né? Sim, Tá, sim, entendi. né? E é muito interessante porque esses irmãos que vão fazendo esse relato, eles estão contando para a gente as suas tragédias vividas. Eles estão compartilhando conosco as experiências deles, né? E compartilhar, quando você compartilha uma experiência sua comigo, que não tenho a experiência, você está me dando a oportunidade de não caminhar os passos que você Isso, caminhou. aprender com o erro do outro, né? Aprender com o erro do outro é uma sacada da inteligência, Uhum. só que muitas vezes a gente abre mão disso. Por isso os estudos, né? Por isso as escolhas que nós já conseguimos fazer na nossa vida, que possivelmente anterior nós não fazíamos. Hum, Anterior a essa encarnação,
nós não fazíamos. E hoje a gente já consegue fazer algumas mais assertivas, né? Ou se não sempre, mas pelo menos a gente já tem uma direção. Muito forte, né? Mais alguma coisa, pessoal? Se alguém quiser dizer, por favor, é agora, tá? Senão, nós podemos encerrar, porque estamos chegando no final do nosso tempo. Amanda, você gostaria de fazer oração de encerramento para nós, por favor? Posso sim. Obrigada. Então, agradecer por mais esse encontro. Agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui se unindo, trazendo esses ensinamentos, trazendo essas trocas, para poder evoluir, para poder aprender. Que a gente continue sendo vela acesa para poder acender outras velas. Que a gente consiga diariamente não sair desse nosso caminho, dessa nossa missão. E que a gente possa caminhar e trilhar, né, no caminho de Deus, trazendo mais empatia, né, com esse ensinamento de hoje, né, podendo que a gente pare de olhar um pouquinho para a nossa vida e comece a olhar também para a vida de cada um. Que a gente pare de julgar, que a gente julgue menos e que a gente escute mais. Então, que Deus ilumine cada um de nós, traga muito amor e luz em nosso lar e muita sabedoria para a gente continuar a nossa missão. Amém. Amém. Muito obrigada.